todas. Inicialmente, quero agradecer aqui a FIPAM por nos dar essa oportunidade de estar trazendo um tema tão importante para a humanidade e para nós também, porque nós estamos engajados nessa luta. E agradecer a vocês, né, que estão tendo a paciência, o interesse de acompanhar essa apresentação que será feita. Eu estou aqui não para falar com as empresas, eu estou aqui para falar com as pessoas. O que são pessoas? O que são empresas? Quem constitui as empresas? São vocês. E vocês estão num poder de fala, num poder de mando, que podem influenciar suas empresas para que tenham uma visão moderna, uma visão atual dessa problemática tão grande que é a fome, em contraste com o desperdício de alimento. Então, eu vou fazer uma apresentação breve e depois faço algumas explanações. Bom, esse sou eu. Tentei botar uma fotografia um pouco mais jovem, né, para disfarçar. Eu sou economista, também sou empreendedor. E há 4 anos tive o prazer de me engajar nessa causa, tentando trazer para ela um pouco do meu expertise, do meu conhecimento. Fui convidado pela nossa fundadora, o que me deu muita honra. Então, o nosso tema hoje é fome e desperdício. Deixa eu ver se eu aprendo aqui. Como é que faz para... Não está avançando. Está indo só para trás. Onde que você está apertando? Ah, é para a direita e para a esquerda? Tá certo. Obrigado. Bom, gente, eu não sou o Silvio Santos, hein? Então, assim, vamos partir da base da nossa conversa, né? Hoje, vocês veem muita estatística na televisão, mas acho que é bom a gente dar uma recapitulada como ponto de partida dessa conversa hoje. Nós temos hoje mais de 125 milhões de brasileiros que estão vivendo em situação de insegurança alimentar. Não estou falando de fome absoluta, estou falando de insegurança alimentar. Em contrapartida, né, temos aí 12, quase, 13 toneladas de alimentos que são desperdiçados por ano no Brasil. Isso dá 60 quilos, em média, por brasileiro. Então, cada um de nós que está aqui está jogando fora no lixo, sem perceber, 60 quilos de alimentos que poderia matar a fome, um pouco da fome desse verdadeiro exército de pessoas necessitadas. Nossa população, então, atualmente, está em 214 milhões de habitantes, dos quais, dentro daquele universo de 125 milhões de brasileiros de insegurança, 33 milhões literalmente passa fome. Então, essas 33 milhões não têm acesso ao alimento. Isso dá 6... A insegurança alimentar atinge 6 em cada 10 brasileiros. Esses 33 milhões de pessoas que passam fome equivaleriam a 14 mil ônibus lotados de pessoas. Isso, porque às vezes a gente fala números e a gente não tem dimensão de volume, a gente não consegue enxergar uma imagem. Então, às vezes, é importante trazer essa imagem para que a gente possa solidificar no nosso coração o que esses números representam. Eu falei de insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar? Né, que hoje em dia ataca, vamos dizer, 125 milhões de brasileiros. Nós estamos falando da insegurança alimentar leve, que é o exército de pessoas, né, que tem incerteza se terão acesso ao alimento em quantidade ou em qualidade. Na condição de insegurança moderada, nós temos as pessoas que têm quantidade insuficiente de alimentos
acesso à quantidade insuficiente de alimentos. E a grave, naturalmente, são aquelas pessoas que passam fome e que são afetadas na sua saúde e no seu dia a dia. Onde é que acontece o desperdício de alimento que poderia amenizar a dor da fome daquelas pessoas? Então, nós temos aqui 10% na parte da colheita, 50% no manuseio e no transporte, 30% nos centro-atacadistas, no CEASA, e nos CEAGESPs, 10% no varejo, na ponta do varejo, ou na ponta da indústria, que é com quem nós estamos conversando, e nas nossas casas, nos nossos lares. Ou seja, o nosso comportamento, o comportamento do brasileiro, é de uma falsa ideia de abundância. A gente acha que o alimento, que não falta alimento no Brasil. Muita gente dizia, olha, o brasileiro não se alimenta porque não trabalha, ou tem a banana que cai do pé. Todos esses mitos que nós carregamos, essas imagens, elas nos dão falsas sensações de abundância. Por quê? Nós temos geladeiras em casa e quando a gente abre a nossa geladeira, a gente tem que decidir o que comer. Tem gente que, quando tem geladeira, abre e não tem escolha. Então, é importante nós falarmos aqui desses 10%, que toca a cada um de nós, indivíduos, e toca também a atividade econômica da FIPAM, não é? Que são as empresas que estão lá na ponta fazendo a venda final. Em contrapartida, né, nós desperdiçamos no Brasil 55 milhões de toneladas de alimento, dentro daquela cadeia que eu coloquei para vocês. De novo, uma imagem para ficar retida. Isto equivale a mais de 125 mil aviões Boeing lotados dessas mercadorias. E nós produzimos 161 milhões de toneladas por alimento. Então, vocês veem que a proporção é praticamente um terço. A gente produz 161 mil toneladas de alimentos. Nós somos o quarto maior produtor de alimento do planeta. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. E nós temos dentro de casa essa quantidade de brasileiros, de irmãos nossos, nessa situação de penúria. Vou falar um pouquinho da organização Banco de Alimentos. É a organização que eu dirijo, a qual estou aqui representando, e é uma organização que já está atuando há 25 anos nessa jornada de combater a fome através do desperdício de alimentos. Nossa organização foi fundada pela Luciana Quintão, uma carioca, também economista, que, ainda morando no Rio de Janeiro, olhava a situação das comunidades, das favelas, e se perguntava, né, indignada, como é possível um país tão rico ter esse contraste tão grande, né, entre riqueza e pobreza, entre quem come e quem não come. Pensando nisso, ela fundou a ONG Banco de Alimentos, num momento em que havia muito risco de doar alimentos no Brasil. Muitas empresas sofriam processos porque, se acontecesse de algum alimento contaminado ser entregue numa organização ou para uma família e acontecesse uma questão de saúde, poderia, né, essa pessoa que fez a doação estaria em risco de ser processado civil e criminalmente. Então, ela resolveu afrontar, né, essa barreira, transpor essa barreira, tomou uma série de providências com recibos de acolhimento do alimento, da doação, onde a instituição que recebia o alimento dava uma garantia que faria uma segunda inspeção, enfim. Havia havia toda uma maré contra para poder fazer uma ação tão fundamental como de matar a fome. A situação ela foi minorada
há cerca de 2 anos e meio atrás, durante a pandemia, quando um projeto que estava no Congresso já fazia cerca de 15 anos, que é o que nós chamamos de Lei do Bom Samaritano, foi efetivamente votada, aprovada e implantada. Essa lei, ela exime de qualquer responsabilidade civil e criminal de todos os doadores de alimentos de boa-fé, caso aconteça algum problema de contaminação. E ainda bem que isso aconteceu, porque isso começou a estimular as empresas a entrarem no processo e entrarem no modelo de doação, né? Isso foi um marco muito importante na mudança desse olhar, né? Nós tínhamos muita barreira nas empresas. Cada vez que a gente ia buscar um parceiro para fazer a coleta dos alimentos que seriam descartados, todos tinham muito receio do envolvimento, né, desse risco que havia em participar desse processo. Qual é a forma que a gente trabalha? Nós trabalhamos em 3 pilares. Um, que é a coleta urbana. Temos uma frota própria de caminhões, onde nós passamos nas empresas ou nos pequenos produtores rurais, no Cinturão Verde de São Paulo, pode até ser indústria. Nós passamos com os nossos caminhões, com os nossos próprios motoristas, colhemos esses alimentos e levamos atualmente para 57 organizações sociais que atendem, por sua vez, cerca de 25 mil pessoas cotidianamente, processando e servindo alimentos para essa população. Nós trabalhamos com a educação nutricional. Nós, através do convênio com a Faculdade São Camilo de Nutrição e através de nossas nutricionistas próprias, nós damos suporte para essas 57 organizações sociais, ensinando, né, como é que processa, armazena, o potencial de nutriente de cada alimento, mas, sobretudo, como preparar alimentos utilizando as partes que nós culturalmente jogamos fora. As folhas, cascas, talos, sementes. Então, todas essas partes do alimento consumiram nutriente do solo, sol, mão de obra, colheita, transporte, para chegar na ponta e serem simplesmente descartados. Quando a gente pensa que um país chamado China utiliza até o inseto como fonte de proteína, e a gente está aqui gastando economicamente uma série de recursos, e a gente, por uma questão cultural, joga fora. Então, as nutricionistas fazem pesquisas, desenvolvem receitas e capacitam as cozinheiras dessas organizações que nós assistimos. E o último é conscientização e advocacy, que é o que, basicamente, eu estou fazendo aqui. Contando para vocês essa situação do Brasil, e para que, assim, cada um de nós, né, absorva efetivamente a sua responsabilidade, o seu quinhão, em tentar resolver um problema que traz tanta degradação para aqueles que não têm o mesmo conforto e as mesmas possibilidades que nós temos. E o advocacy é a influenciação que a gente tenta ter nas autoridades, tanto do legislativo quanto do executivo, para que sejam votadas e promulgadas e colocadas em atividade legislações que facilitem ou que viabilizem, né, junto aos doadores, que o nosso trabalho seja realizado sem outros riscos ou que sejam mais fáceis de serem concretizados. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Bom, um exemplo foi a Lei do Bom Samaritano, mas uma outra, que não foi propriamente uma lei, no estado de São Paulo, até não faz muito tempo, era mais rápido incinerar um alimento do que destinar esse alimento para doação. Por uma questão burocrática da Secretaria de Fazenda, porque isso envolve questão de isenção tributária e tal. Então, foi visitada, não só nós, mas várias organizações, fizemos essa visita à Secretaria de Fazenda, mostrando esse absurdo, e eles efetivamente fizeram alterações que modificou
que modificaram esse quadro. Na pandemia, nós estendemos o nosso trabalho também para a entrega de cestas básicas e cestas básicas digitais, que são vales alimentação. Então, nós tivemos uma questão epidêmica, não é? Onde muita gente foi atingida, muita gente perdeu empregos, os comércios fecharam, dispensaram muitos funcionários, os ambulantes, enfim, tivemos uma situação calamitosa. Então, nós entramos atuando numa área nova, onde nós fizemos essas distribuições, apoiado pela iniciativa privada. A nossa instituição não tem apoio governamental nenhum, nós somos exclusivamente apoiados pela iniciativa privada, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E nesta ação, nós entregamos 7,6 milhões de quilos de alimentos. E impactamos diretamente a nossa organização, 1,8 milhões de pessoas. Como eu disse, nós temos a nossa própria frota de logística e nós colhemos o alimento onde sobra, que é o alimento que seria descartado, e distribuímos para essas 57 instituições que atendem 25 mil pessoas diariamente. Isso, pessoal, isso é um overview da situação do país e do que nós fazemos, né? Qual é a nossa intervenção nisso. Mas todo dia sai estatística nos jornais, todo dia sai estatística na televisão. E por que essa situação não é modificada? Porque é que até aumenta esse quadro. Cada vez que a gente vai ver, essa situação está aumentando. Quando isso vai acabar? Quando é que nós vamos ter um dia a esperança de que vai chegar um momento em que todos os brasileiros serão impactados positivamente? A gente não pode esquecer que pessoas mal alimentadas, elas consomem mais verba da saúde pública, elas consomem mais verba da educação, porque crianças mal nutridas têm mais dificuldade no aprendizado, têm barreiras cognitivas. Então, assim, a sociedade como um todo parece que não toma consciência da sua parte, da sua responsabilidade. Eu costumo dizer, e aqui, desculpem, mas o Brasil não é um país solidário. O Brasil é um país emotivo. Nós, brasileiros, somos emotivos. Quando a gente vê estatísticas, quando a gente vê na televisão pessoas buscando ossos no lixo, a gente chora, a gente se emociona, a gente fica indignado, a gente vai para a internet protestar. Mas nós, individualmente, fazemos muito pouco. E uma sociedade, ela é constituída de uma soma de indivíduos. Então, essa transformação tem que vir de dentro da gente. Está precisando de empatia. Nós precisamos olhar para o próximo e se colocar um pouco no lugar dele, ou muito no lugar dele. Olhar para o filho do outro e tentar imaginar o teu filho naquela situação. O que você faria? E, às vezes, é tão simples ajudar, com um voluntariado, ou com doações pequenas, ou fazendo doações para pequenas organizações. Os valores, às vezes, de um McDonald's, de um Big Mac. Você vai lá, vou comer um sanduíche. Você gasta facilmente 40, 45 reais num sanduíche. Quando você vai ao shopping center, a hora que você chega na frente daquela cancela que ela abre, ali você já gastou 25 reais. E a gente não tem ideia dessa dimensão, o quanto 25 reais pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Com 5 reais, nós conseguimos complementar 5 pratos de 200 gramas nessas instituições. Olha como é pouco. Olha como é pouco. Mas a gente não faz reflexão. Não é? Eu não vim aqui para acusar ninguém, eu estou, obviamente, me incluindo como brasileiro, eu me incluo nisso. Mas também vim aqui falar de negócios. Aliás, nem agradeci a FIPAM pela oportunidade, pelo espaço. As atividades da FIPAM, empresariais, são muito, eu vou chamar a palavra gostosas. A gente sempre tem perto da gente uma padaria, uma doceria.
é muito prazeroso. Eu vou muito à padaria, adoro. Docerias, cafés, enfim, atividades que vocês participam. Mas eu também estou aqui, isso é uma feira de negócios, eu estou aqui para falar de negócio também. A sociedade hoje, ela está cobrando das empresas que elas tenham engajamento socioambiental, né? Então, não está mais bastando a gente ter um bom produto, com preço justo, gerar empregos e recolher imposto. A sociedade está cobrando dos negócios, do comércio, da indústria, que sejam engajadas, que tenham propósitos. E é isso que eu vim aqui contar para vocês. Como é que a gente pode fazer negócio juntos? Como é que vocês podem se engajar e fazer a diferença? Vocês têm o poder de fazer a diferença. Não importa o tamanho, mas vocês têm o poder. Cada um de vocês aqui vai voltar para os seus negócios, vai voltar para as suas empresas, trazendo essa reflexão, trazendo essa visão de quão pouco precisa para fazer o bem e para tentar acabar com essa saga da fome no nosso país. E vocês podem fazer de uma maneira até muito, às vezes, mais importante, às vezes não, mais importante do que o dinheiro, colaborando para que a gente possa arrecadar mais alimento e entregar nessas instituições ou em novas instituições. Nós temos 57 instituições atendidas hoje e temos uma fila de mais 100 instituições esperando. E a gente não consegue atender porque, infelizmente, a gente não consegue mais doações, só que a gente está desperdiçando 1/3 da produção do Brasil. Então, gente, o meu recado final, eu gostaria que cada um de vocês, dentro do poder que tem nas suas organizações, refletissem, olhassem para os seus negócios. Eu sei que vocês já acompanham desperdício, eu sei que isso é feito porque isso é uma questão empresarial. Mas tem coisas que são inevitáveis, há desperdícios que são inevitáveis. Então, olhar as suas cadeias de produção e ver como é que vocês conseguiriam, dentro da possibilidade de cada um de vocês, colaborar, juntar esforços para que nós possamos atacar de frente e tentar achar uma solução para esse problema tão grave. Vamos pensar que atrás desses números tem mãe, filho, pai, pessoas que estão passando fome. Isso é muito sério. É a base da dignidade do ser humano, se alimentar. Muito obrigado e desculpa se tomei muito tempo de vocês.